Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E eu desejo a você muita paz, muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje, nós vamos comentar da taxa de juros aqui no Brasil, que continua em alta, prejudicando muitos setores produtivos. Você vai ver que o mercado de produção e exportação de carne suína continua em alta. Você vai ver também que a produção e exportação da carne de frango, que também vem em ritmo crescente, está indo muito bem. E vamos ver como estão as exportações brasileiras de carne bovina, suína, que mantêm um ritmo acelerado neste ano, com a expectativa de encerrar o ano com novos recordes de volume e também de faturamento. E você vai ver como anda a dívida do governo federal. E eu vou conversar com Andréia Mesquita. Andréia, ela é CEO do Território da Carne e nós vamos falar de um tema importantíssimo, o açougue do futuro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da taxa de juros aqui no Brasil, que continua em alta, prejudicando muitos setores produtivos. O Banco Central indicou que o ciclo de alta de juros no país ele pode ser mais longo do que se imagina. E caso as expectativas de inflação continuem piorando semana a semana. O recado ele foi dado na ata do Copom, que foi divulgada agora na última terça-feira, dia 12 de novembro, que apontou diversos riscos, não só internos, como o mercado de trabalho aquecido, política fiscal sob risco, mas também problemas externos com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele subiu os juros em 0,5% para 11,25% no segundo aumento consecutivo e indicou novos aumentos à frente. Em relação ao Brasil, uma das novidades foi a inclusão da frase apontando que uma deterioração adicional nas expectativas pode levar a um prolongamento do ciclo de aperto da política monetária. Ou seja, trocando em miúdos, o Banco Central poderia manter os juros mais altos por mais tempo. Sobre o cenário de inflação, o Banco Central aponta problemas para todos os lados. A inflação de serviços está pressionada pelo mercado de trabalho mais aquecido do que se previa. Já a inflação de bens de consumo é impactada pelo dólar mais caro, que aumenta os preços dos produtos importados. Mais uma vez, o Banco Central falou em interrupção do processo desinflacionário. A política fiscal ela foi apontada como um desafio em diversos momentos da ata, com a necessidade de o governo federal conseguir estabilizar a dívida pública por meio de medidas estruturais durante a reunião. Foi enfatizado o desafio de estabilizar a dívida pública em virtude de aspectos mais estruturais do orçamento público. Segundo o Banco Central, a redução do crescimento dos gastos, principalmente de reforma mais estrutural, pode inclusive ser indutor de crescimento econômico no médio prazo por meio de seus impactos nas condições financeiras, no prêmio de risco e na alocação de recursos. E agora, você vai ver que o mercado de produção e exportação de carne suína continua em alta. No mês de outubro, o mercado de suínos no Brasil registrou uma sequência de alta nos preços do suíno vivo e também da carne suína, elevando a média mensal a crescer pelo sexto mês consecutivo. E esse impulso ele veio principalmente das exportações, recordes e da demanda aquecida no mercado doméstico, além da baixa oferta de animais em peso ideal para o abate. As exportações de carne suína, incluindo produtos in natura e processados,
apresentaram forte crescimento em outubro, atingindo volumes e receitas recordes para o mês. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que acompanha esses índices desde 1997, o setor alcançou o seu melhor desempenho histórico. Apesar da alta nos preços do suíno, o poder de compra dos suinocultores frente ao milho recuou após 8 meses de crescimento devido à valorização mais acelerada do cereal. Em contraste, o poder de compra dos produtores de São Paulo em relação ao farelo de soja aumentou entre setembro e outubro, beneficiando a margem dos suinocultores. A proteína suína se destacou entre as carnes concorrentes no mês de outubro. Apesar das altas nas carnes suína, bovina e de frango, a valorização do preço da carne suína foi menos intensa, ampliando a sua competitividade. No mercado atacadista da Grande São Paulo, a carcaça especial suína ela foi vendida a uma média de R$ 13,18 o quilo, um aumento de 1% em relação a setembro. O cenário de outubro ele reflete uma fase positiva para o setor suinícola, impulsionado por um contexto favorável de exportações e de uma demanda estável, com competitividade ampliada frente a outras proteínas. E agora vamos falar da produção e da exportação de carne de frango, que também vem em ritmo crescente. Mesmo com uma leve queda em relação ao mês de setembro, as exportações brasileiras de carne de frango, elas bateram recorde de volume e receita para o mês de outubro, conforme a série histórica do SECEX, que foi iniciada em 1997. Ao todo, foram exportadas 463 mil toneladas, incluindo produtos in natura e processados, representando uma redução de 4,4% em comparação ao mês anterior, mas um crescimento significativo de 15% frente a outubro do ano passado, segundo dados da SECEX compilados pelo CEPEA. No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o Brasil exportou 4,3 milhões de toneladas de carne de frango, o que representa um aumento de 2% em comparação com o mesmo período de 2023. Além do bom desempenho nas exportações, a demanda interna também se manteve aquecida no início de novembro, impulsionada pelo período de recebimento de salários, o que tem contribuído para a elevação dos preços da carne de frango no mercado doméstico. E agora você vai ver que as exportações brasileiras de carne bovina e suína mantêm um ritmo acelerado e em 2024, com a expectativa de encerrar o ano em novos recordes de volumes e também faturamentos. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, mostram um crescimento impressionante nas vendas de carne bovina em outubro, com alta de 43% em volume e 44% em valor, em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em outubro, o setor faturou mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares com exportações de carne bovina, sendo a China o principal destino desse produto. No mercado de carne suína, o desempenho também foi expressivo, com aumento de 40% no volume exportado e 50% em receita. Esses números reforçam a posição do Brasil como um dos maiores fornecedores globais de proteína animal, com perspectivas positivas para o setor até o fim do ano. No mês que se encerrou agora em outubro, o Brasil atingiu um novo recorde nas exportações de carne bovina in natura. Anteriormente, o recorde era de 237 mil toneladas de carne bovina in natura, exportadas em julho de 2024. Em seguida, esse número ele foi substituído em setembro de 2024 com 251 mil toneladas. Entretanto, no mês de outubro, atingimos patamares recordes pela terceira vez em menos de 4 meses e total exportado foi de 270 mil toneladas da proteína bovina. A primeira semana de novembro
já começou bem e as exportações de carne bovina in natura alcançaram um total de 73 mil toneladas e perspectivas de mais de 220 mil toneladas a serem enviadas neste mês. E agora vamos falar de um estudo econômico que foi liberado pela Fundação Solidariedade e com apoio da consultoria Agroicone, que identificou soluções para expansão sustentável da soja na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia. Com uma área de 73 milhões de hectares, essa grande fronteira agrícola já responde por quase 12% da produção nacional de soja, mas enfrenta desafios ambientais devido ao avanço sobre áreas de vegetação nativa e à valorização das terras. O estudo aponta também modelos de negócio que priorizem o aumento da produtividade em áreas já abertas, como pastagens degradadas, evitando o desmatamento. Paula Freitas, da Fundação Solidariedade, ela destaca a necessidade de mecanismos financeiros que incentivem a produção sem comprometer a vegetação nativa. Entre as alternativas incluem certificados de recebíveis do agronegócio, créditos de carbono e tecnologias de baixo carbono, com um sistema de plantio direto e a integração lavoura, pecuária e floresta. Camila Santos, especialista em carbono, ela ressalta que o crédito rural, que cresceu 88% nos últimos 4 anos, deve priorizar práticas sustentáveis, direcionando recursos para áreas já abertas e evitando a pressão sobre o cerrado. No entanto, o estudo revela que o alto custo das terras disponíveis tem levado produtores a considerar a expansão sobre áreas nativas, o que torna urgente a necessidade de políticas públicas eficazes e incentivos para preservar o bioma. E, por fim, a pesquisa sugere o ajuste de crédito rural e apoio à conversão de pastagens degradadas, criando cenários financiáveis e viáveis para expansão sustentável. E depois do intervalo, você vai ver como está a dívida do governo federal, e eu vou conversar com Andréia Mesquita, CEO do Território da Carne, e nós vamos falar de um tema importantíssimo, o açougue do futuro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver como está a dívida do governo federal. A dívida bruta do governo geral, denominada de DBGG, como proporção do Produto Interno Bruto PIB, caiu de 78,5% em agosto para 78,3% em setembro. Pelo menos essa é a informação do Banco Central. Em dezembro do ano passado, ela estava em 74,4%. Apesar da queda ante o PIB em reais, a dívida pública, a dívida brasileira pública, ela foi ampliada de 8,8 trilhões de reais para 8,9 trilhões de reais. No fim do ano passado, ela era 8 trilhões. O pico da série da dívida bruta foi alcançado em dezembro de 2020, com 87,6%, devido às medidas fiscais adotadas no início da pandemia de Covid-19. No melhor momento, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB. O DBGG, que é a dívida bruta do governo geral, que abrange o governo federal, os governos estaduais, municipais, incluindo o Banco Central e as empresas estatais, é uma das referências para avaliação por parte das agências globais de classificação de risco da capacidade de solvência do país. Na prática,
quanto maior a dívida pública de um governo, maior o risco de calote por parte do Brasil. A dívida líquida do setor público, que leva em contas as reservas internacionais do Brasil, subiu 62% do PIB em agosto para 62,4% em setembro. Em reais, atingiu 7 trilhões 117 bilhões de reais. Só como curiosidade, os partidos aliados do governo federal e o próprio governo estão descontentes com a forma que o país está sendo conduzido. O PT, o PDT, o PSOL e o PCdoB assinaram um documento, um manifesto contra o corte de gastos em áreas sociais e com críticas à pressão pela apresentação de um ajuste fiscal por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT. O texto foi encabeçado por movimentos sociais ligados ao PT, partido do chefe do Planalto, e foi lançado agora no domingo. Semana em que o governo federal pretende apresentar o pacote de contenção de despesas do orçamento. E agora eu vou conversar com a Andréia Mesquita. A Andréia Mesquita, ela é a CEO do Território da Carne. E nós vamos falar de um tema muito importante, que muita gente não liga, mas que a coisa já está acontecendo há muito tempo, que é o açougue do futuro. Andréia Mesquita, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Bom dia, o prazer é meu, tudo ótimo, melhor agora que a gente vai bater esse papo, mais ou menos trêmula depois dessa notícia que eu acabei de escutar. Não tá fácil não, né? É muito dinheiro, né? E tá Oh, crescendo. Precisa ter muito açougue para vender carne, viu? vamos Andréia, trabalhar. me fala um pouquinho assim, rapidinho, para o nosso público entender o que é o território da carne. Bacana, o Território da Carne, ele nasceu com uma solução, a gente se auto-intitula como uma escola de negócios. Mas como o pessoal gosta de fugir um pouco da escola, a gente diz que a gente gera negócios a partir da educação. Então, seja a pessoa que está dentro do campo, na porteira para dentro da fazenda, ou na indústria frigorífica, né, pensando majoritariamente em carne bovina, ou mesmo nos açougues, que é a nossa grande frente de estudo, a gente ajuda essas pessoas, esses técnicos, esses especialistas, esses profissionais a terem mais resultados, ou seja, fazendo com que a nossa carne bovina deixe mais dinheiro no bolso do que ela vem deixando. De maneira geral, quando a gente vai a um açougue, apesar que as coisas estão mudando muito, com a entrada desses supermercados, dessas boutiques de carne, a coisa está tomando um rumo diferenciado. Mas ainda precisa mudar muita coisa. Quer dizer, nós ainda temos muitos açougues e, de maneira geral, acho que pelo fato do dono do açougue ter uma freguesia razoável e a turma não esquentar muito a cabeça, a coisa não melhora. Mas eu acho que está no rumo, está no caminho certo. E o trabalho que a Andréia vem fazendo é justamente esse, profissionalizar as pessoas que manipulam a carne que vai ser entregue a você. É mais ou menos isso? É muito disso. Acho que a palavra cerne aqui da nossa conversa é essa profissionalização. Há muitos anos, né, quando talvez nem eu, pequenininha aí em açougue, ou nas nossas gerações passadas, dos nossos pais, os açougues eles podiam se limitar a cortar carne, né? Os profissionais de açougue eles podiam se limitar a ser bons compradores e cortadores de carne. Hoje em dia, com tudo isso que inclusive acabamos de escutar, com os desafios tributários, desafios trabalhistas, com as escalas de trabalho, com todas as taxas que hoje nós temos, seja de cartão de crédito, de delivery, de rede social, as margens ficaram mais apertadas. Então, a palavra, sim, é profissionalização para que eu consiga manter, obviamente, o meu negócio funcionando e me pagando. Porque ainda pode parecer loucura, mas tem muitos donos de açougue que trabalham sem receber salário, só por amor ao emprego. E isso a gente quer acabar. Pois é.
a minha avó já falava que amor não enche barriga, né? Então, Nem churrasqueira. é verdade. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que quando você abre um estabelecimento, esse estabelecimento tem que gerar um salário para você. Ele vai ter que pagar pela ideia que você teve e pelo trabalho que você está fazendo. Agora, ele só vai te pagar bem se você tiver um bom produto, oferecer uma boa qualidade e você conseguir passar essa qualidade via confiança para o seu comprador, que é o seu cliente, que é o cara que vai pagar o seu salário. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E aí, quando você vai dentro de uma loja que se preocupa com todos esses mínimos pontos que você acabou de mencionar e vários outros, desde o momento da compra, recebimento dessa carcaça em loja, embalagem, entrega. Quando eu tenho essas preocupações, que a gente fala do futuro açougue ou açougue do futuro, a tendência é você conseguir colocar preços melhores, preços mais atrativos para os dois lados. O seu cliente te valoriza porque você entrega um produto de mais alta qualidade, conveniência, solucionando os problemas diários que ele tem, e mais dinheiro para dentro do seu negócio, seu estabelecimento. E a gente fala, você falou algo muito importante agora, né, Toninho? A gente tem uma responsabilidade social quando a gente abre um negócio. Uhum. Quanto mais bem sucedido é o nosso negócio, melhor eu consigo pagar para os meus fornecedores, para os meus colaboradores, para a Receita Federal, que é nosso sócio, não tem jeito, e assim a escala gira. Caso contrário, infelizmente, o negócio não tem como prosperar. Andréia, como é que você trabalha no dia a dia para ajudar, vamos dizer assim, um açougueiro a ter uma casa de carne, uma casa especializada em venda de carne, ou de frango, bovino ou suíno, enfim. Como é que você faz para tornar o dono daquele estabelecimento um profissional? Olha, a primeira coisa que a gente diz é: você não precisa transformar o seu açougue numa boutique para você ser bem-sucedido. A gente sempre fala isso, inclusive aqui dentro do território da carne. Nós temos algumas restrições com lojas que se tornam muito bonitas, muito atrativas, somente para produtos de final de semana. É muito difícil a gente se manter funcionando vendendo carne de quinta a sábado, de quinta a domingo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui na prática, no território da carne, é em comunidade, e acho que essa é a palavra principal de quem quer trabalhar com os melhores, em comunidade é identificar os principais gargalos. Então, hoje, o que a gente pode dizer? Quando o empresário chega até nós e em comunidade ele nos diz o que ele tem de dificuldade, eu digo, ele não sabe precificar, muitas vezes ele não sabe como transformar um produto como uma carcaça em produtos porcionados, quanto que custa esse meu serviço de cortar tudo isso, o frio da minha loja, a embalagem que eu coloco. Então, a gente ajuda ele primeiro a identificar quanto que custa aquilo que ele produz, depois quanto que vale daquilo que ele produz. Depois ele vai trafegando ali pelos demais desafios, que é, será que eu estou no regime tributário certo? Será que eu não estou pagando muito mais imposto do que eu deveria, menos imposto? Como é que eu contrato um funcionário do jeito certo? O funcionário está com determinado comportamento, será que eu deveria demiti-lo? Então você vê que, por mais que a carne seja o coração do açougue, a gestão é o nosso tema principal. Eu sou zootecnista de formação, trabalhei dentro de fazenda, trabalhei dentro de grandes indústrias, conheço do produto carne, sei o quão sensível ele é, mas eu digo, o dono de açougue que domina o assunto carne e não domina o assunto gestão, ele está muito mais em apuros do que o inverso. Você me fez lembrar aquela frase que muita gente fala, e muita gente grande aí. A gente tem que entender da porteira para dentro, da porteira para fora não precisa. Opa, espera aí. Você tem que entender do lado de lá e do lado de cá, senão a coisa não anda. E se você pensa que você sabe tudo, pode ter certeza absoluta. Sempre vem alguém e inventa um novo curso. Olha, a Andréia falou um negócio certo, não é saber cortar carne não, viu? Tem muito, mas é um mundo de coisas por trás somente do cortar carne. E se você que está nos acompanhando, se você quiser ter uma ideia, entre em contato com a Andréia. A Andréia é uma pessoa bacana, vai te atender legal aí, não importa de onde você, se é de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, não importa. Bate um papo com a Andréia. Ela tem um site que é www.carneaçougue,
oterritoriodacarne.com.br, www.oterritoriodacarne.com.br. Entre em contato e melhore o seu negócio. Não é só cortar carne não, viu? Tem que saber muitas outras coisas. Andréia, eu fiquei muito feliz em saber que você ainda está com essa sua empreitada. Os problemas vão continuar existindo e nós vamos ter que ir passando por cima desses problemas e contornando. O rio não sobe morro, ele só desce o morro e acha o caminho dele. E é assim que é a nossa vida. Amém. Amém. Com certeza estaremos aqui enquanto houver boca para consumir uma carne de qualidade, segura, saudável. A gente vai estar aqui ajudando a ter mais açougues do que farmácias, né? Afinal, esse é nosso mote. Tá certo. Andréia, foi um prazer revê-la, muito obrigado. E se Deus quiser, até o próximo encontro. Um abraço, obrigado. E nós estamos à sua disposição aqui, para quando precisar, ok? Obrigado. Igualmente, obrigada. Tchau, bem. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.